Olha só, o dia começou quente hoje com uma operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira, tá? A fase 5 da Compliance Zero, né? Compliance Zero, vocês sabem, é a operação da Polícia Federal que investiga o Banco Master. Essa fase 5 agora visou o senador Ciro Nogueira. A verdade é a seguinte: você pode até levantar o caso de que o Ciro Nogueira tem algumas brigas com o Lula e talvez ele esteja sendo perseguido e coisa e tal, mas a verdade é que o Ciro Nogueira está enrolado nesse negócio do Master mesmo. É um nome que a gente sabia que estava enrolado nessa parada, né? É um nome do Centrão, chegou a ser ministro do governo Bolsonaro, naquele acordo do Bolsonaro com o Centrão, isso faz parte de governar, não tem jeito. Vale a pena lembrar também que ele participa do governo Lula atual, tá? O PP tem vários ministros indicados pelo Ciro Nogueira no governo Lula atual. Ou seja, Centrão é Centrão, meu amigo. E a gente sabia que o Ciro Nogueira estava enrolado nessa história mesmo. Parece que ele recebeu a proposta de PEC feita pelo Banco Master para aumentar o limite do FGC, né, que seria, se tivesse passado, seria uma coisa escandalosa para ajudar o Banco Master. O banco redigiu e entregou para ele no envelope e ele apresentou essa proposta. Em troca, estaria recebendo uma mesada de 500 mil reais, né? Olha que coisa, um bom dinheiro. Não é tanto quanto recebia o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes recebia por mês 3 milhões. Mas uma boa grana que o Ciro Nogueira recebia também, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Tributador do Futuro, Dino é Gordo porque come as pautas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Mais uma operação da Compliance Zero, a PF fez buscas contra Ciro Nogueira no caso Master, tá? Chama atenção essa fase ter sido uma fase menor, tá? Normalmente são 70 mandados, 80 mandados e não sei o que lá, e dessa vez foram 10 mandados de busca e apreensão. Uma prisão temporária do primo do Vorcaro, não foi. O Ciro Nogueira, ele próprio, não foi alvo, tá? Tá aqui, ó. Tem até explicação aqui, ó. O que foi essa nova fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo André Mendonça, né? O primo do Daniel Vorcaro, o Felipe Vorcaro, foi preso. O irmão do Ciro Nogueira, que parece que estava nessa confusão também, ele foi alvo de busca e apreensão e colocação de tornozeleira eletrônica, então ele está em prisão domiciliar. Segundo trechos de conversas revelados pela decisão, Ciro Nogueira supostamente recebia 500 mil reais mensalmente, né? Uma mesada bacana, cara. 500 mil reais é um bom dinheiro, dá para fazer um churrasco, né? É menos do que recebia o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes recebia 3 milhões, né? Pelo escritório da Viviane Barsi, né? Além disso, tinha pagamento de hospedagens, viagens de deslocamento do senador. E o senador teria, nesse processo com o Banco Master, apresentado uma emenda que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para 1 milhão de reais. Cara, se essa emenda tivesse passado, bicho, o Banco Master teria quebrado o Fundo Garantidor de Crédito, né? Por depositante, né? Repassada pela assessoria de Vorcari e copiada integralmente pelo senador, ou seja, a assessoria do Banco Master fez a proposta, o Ciro Nogueira apresentou ela diretamente, né? Aqui, ó. Resumindo a operação dessa quinta-feira que mira Ciro Nogueira aqui, ó. O Ciro foi acusado pela PF de ter apresentado uma emenda na PEC de autonomia do Banco Central para aumentar o valor coberto pelo FGC de 250 mil para 1 milhão. A emenda beneficiava o Banco Master acima de tudo, né? Em troca disso e de outros favores, o parlamentar teve um imóvel, cartão de créditos e despesas com hotéis bancadas por Vorcaro e uma mesada que chegaria a 500 mil reais por mês. Aí a história fica engraçada. O pagamento, segundo a PF, teria ocorrido por meio de uma empresa do pai do primo do Vorcaro, que era sediada em Nova Lima, Minas Gerais. Essa empresa da família Vorcaro repassava a grana para uma empresa controlada por Ciro, a CNLF Empreendimentos. A sede da CNLF era uma loja de motos no Piauí. Então, ou seja, por isso que o irmão do Ciro e o primo do Vorcaro estão envolvidos nessa história, porque eles que fariam a conexão direta entre os dois, né? A PF realizou buscas na casa de Ciro, em Brasília, nos endereços ligados à CNLF no Piauí e coisa e tal. Então é isso daí. Chama atenção ser uma etapa menor da Compliance Zero, né? Aqui, ó. Proposta de Ciro que multiplicaria lucros do Master foi redigido pela assessoria do banco. Aqui, ó. Na decisão que determinou a busca e apreensão na casa do presidente nacional do PP, o ministro do STF, o André Mendonça, citou a conclusão da Polícia Federal de que uma emenda assinada pelo parlamentar teria sido redigida pela assessoria do Banco Master. Após a divulgação da proposta na sua ficha de transmitação, o dono da instituição, Daniel Vorcaro, teria celebrado. Saiu exatamente como mandei.
celebrou isso, né? E agora, pô, fica claro isso, né? Conhecida como Emenda Master, o texto surgiu de uma proposta de emenda à Constituição que buscava elevar a autonomia do Banco Central, já prevista em uma lei complementar sancionada pelo Bolsonaro. A emenda 11, apresentada em 2024, buscava ampliar o tamanho de cada investimento coberto pelo FGC. Hoje, se um banco é liquidado, o FGC banca até R$250 mil para cada pessoa. Caso passasse a emenda master, ampliaria a cobertura para R$1 milhão, né? A mudança teria impacto direto na atratividade a investimento, sobretudo de bancos que utilizavam a garantia do FGC como chamariz para suas peças publicitárias, o que era o caso do Master, né? Com alívio maior aos investidores, interlocutores da instituição liquidada previram à PF que o lucro sextuplicaria, ou seja, multiplicaria por 6, causando uma hecatombe no sistema financeiro. Exato, porque, né, imagina o Master quebrando agora, o FGC ia simplesmente quebrar completamente, né? Então, aqui, ó, a Polícia Federal diz que Vorcaro entregou um envelope para Ciro Nogueira com o texto da emenda para favorecer o Master. A emenda à PEC 65/2023 foi efetivamente apresentada pelo senador e aumentaria a cobertura do FGC, tal, a gente já sabe, né? O senador diz que repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas. A gente vai ver mais adiante que ele nega tudo, né? Com base nos diálogos no celular do banqueiro, a PF rastreou o procedimento adotado na confecção da emenda. O texto foi elaborado pela assessoria do Master e encaminhado para um funcionário do banco ao WhatsApp de Vorcaro. Depois disso, o dono do Master determinou a impressão do documento e a entrega na residência de Ciro. Putz, entregaram no envelope na residência do Ciro Nogueira. Para a PF, a ação demonstra que Ciro Nogueira tomou iniciativas concretas para tentar favorecer Vorcaro no Senado. Olha só, o fato da emenda não ter passado não quer dizer nada, tá? Ele tentou passar. Ele tentou fazer, a corrupção já tá caracterizada aqui, né? Em troca de pagamento de propina, o que caracteriza crime de corrupção, né? A representação descreve de modo específico que o senador apresentou a emenda 11 à PEC e tal, com conteúdo produzido no âmbito do Banco Master, encaminhado por preposto do Vorcaro, né? Também a notícia de circulação a partir da sua residência de minutas de outros projetos legislativos de interesse do particular, posteriormente remetidas ao gabinete do parlamentar, ou seja, não foi só essa emenda não, teve outras emendas que o Ciro Nogueira fez também em nome do Vorcaro, né? No plano patrimonial, aponta-se a percepção de vantagens reiteradas materializadas por pagamentos mensais, aquisição societária com expressivo deságio, custeio de despesas pessoais e fruição de bens de elevado valor, além de indícios de recebimento de numerário em espécie. Então, essa é a justificativa da PF para essa operação, né? O Ciro Nogueira foi alvo de busca e operação no caso Master, ele receberia uma mesada de R$500 mil de Vorcaro, né? O Lulinha recebia 300 mil. O Ciro Nogueira 500 mil, o Alexandre de Moraes 3 milhões. Você tem a noção aí do preço, de como é que tá a tabela lá em Brasília de comprar o pessoal, né? Aqui, ó. O parlamentar é acusado de receber uma mesada de 300 mil a 500 mil do dono do Banco Master, além de outras vantagens em troca de atuação pró-Master no Congresso. Seu irmão Raimundo Nogueira também é alvo. Em juízo de cognição sumária, os elementos descritos na representação são suficientes para indicar, em tese, o estabelecimento de um arranjo funcional e instrumentalmente orientado para a obtenção de benefícios mútuos, extrapolando a relações de mera amizade entre o senador Ciro e Daniel Vorcaro. A PF cumpre ainda outros 9 mandatos de busca e apreensão na 5ª fase da operação, mas tudo ligado tá, a esse caso do Ciro Nogueira com o Vorcaro. Tá? A emenda Master teria sido escrita pela própria assessoria do Vorcaro, a gente já viu isso, né? Bom, aqui ó, caso Master, PF declara nova operação, Ciro Nogueira está entre os alvos, o Ciro Nogueira, ele próprio, não foi preso, nem sofreu nada, só sofreu busca e apreensão, mas teve um monte de gente ligada a ele, né? Aqui ó, esse aqui é o primo do Vorcaro. O curioso é o seguinte, quando teve a operação em janeiro, se não me engano foi a Compliance Zero número 3, né, a 3ª fase, né? Ele tentou fugir num carro de golfe antes da operação em janeiro. Tava com medo da polícia, né? Ele sabia que estava enrolado, né? Sabia que iam chegar nele. Não chegaram em janeiro, mas agora chegaram nele aqui. A polícia apontou em relatório enviado ao STF que Felipe Cansado Vorcaro, primo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fugiu em um carrinho de golfe antes da chegada de agentes da corporação policial que realizava, não, é a 2ª fase da Operação Compliance Zero em 14 de janeiro de 2026. Na ocasião, Felipe foi visto por câmeras de segurança saindo de sua casa em Trancoso, na Bahia. Ele é apontado pela PF como operador financeiro de Vorcaro, responsável pela ponte entre as decisões estratégicas e a execução material de movimentações financeiras suspeitas, né? Então essa é a situação aqui. E como ele tinha fugido lá em janeiro,
o pessoal mandou ordem de prisão contra ele, né? Ele tá tentando, talvez se ele não tivesse fugido lá em janeiro, porque não era ordem de prisão contra ele em janeiro, era só busca e apreensão, né? Mas aí os policiais chegaram lá, ele ó, vazou da casa, e daí agora eles pediram prisão dele, porque lógico, tá escondendo alguma coisa, né? E tá ameaçando fugir, né? Aqui, ó. O Ciro Nogueira nega ilicitudes, diz que não fez nada, que é inocente. O advogado dele é o Cacai, que é lógico, é o advogado do Lula. E vocês sabem, né? É o que eu falo pra vocês. O Ciro Nogueira, ele foi ministro do Bolsonaro. Vão tentar colar essa parada que ele foi ministro do Bolsonaro. De fato, ele foi ministro do Bolsonaro. Mas lembra, o Bolsonaro precisava fazer amizade com o Centrão, porque era um momento em que estava todo mundo tentando derrubar o governo Bolsonaro lá em 2022, 2021, 2022, né? Depois da pandemia. Então ele fez um acordo com o Ciro, não teve alternativa que não fosse esse, mas nunca foi uma pessoa próxima do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, né? Aliás, uma coisa curiosa, tá? O Ciro Nogueira diz aqui, ó, que se o meu nome for citado no caso Master, eu renuncio ao mandato. Vamos ouvir isso aqui? Toda certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio ao meu mandato. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra de olho no olho, se eu não tiver autoridade a confiança. Bom, vamos ver agora se ele tem palavra, né? Pode ser que autoridade e lisura ele não tem, vamos ver se ele tem palavra agora, né? Então, essa é a situação, né? O Ciro Nogueira é um cara importante lá em Brasília, tá, gente? Eu já falei para vocês aqui, o pessoal leigo que não tá ligado muito em política lá em Brasília, costuma subestimar o poder que tem o Valdemar da Costa Neto, o Ciro Nogueira, esses presidentes, o Antônio Rueda, esses presidentes de partido. Esse pessoal tem um poder enorme lá em Brasília, porque, infelizmente, no sistema político brasileiro, os partidos têm muito valor, têm muito peso. Então, ao contrário de outros países do mundo, em que você consegue ser candidato sem estar ligado a um partido, aqui no Brasil não existe isso, você tem que estar num partido, então os partidos acabam tendo uma força desproporcional, né? E essa turma do Centrão faz muito favor, eles vivem disso, né, de fazer favor para cá, fazer favor para lá, o pessoal fisiológico lá acabam tendo muita força, né? Então, para bater no Ciro Nogueira, pode saber que eles têm que estar muito embasados nessa história, vai ter contra-ataque do Ciro Nogueira. E aí, algumas pessoas colocam que isso pode ter sido uma briga do governo Lula contra o Ciro Nogueira, ou até do André Mendonça contra o Ciro Nogueira, né? Repara que, mais uma vez, essa operação foi uma operação pequenininha, tá? Não foi uma operação grande. Normalmente você tem 70, 80 mandados de busca, dessa vez foi só 10, só focado no Ciro Nogueira. E eu, sinceramente, não acho, tá? Eu acho que o cara é culpado mesmo, a verdade é essa. Não tem como salvar o Ciro Nogueira dessa, mas existem algumas indicações. Você sabe que a União Brasil e o PP anunciaram o afastamento do governo Lula. O Lula não ficou satisfeito com isso. Aliás, o Lula está muito insatisfeito com isso porque isso prejudica ele no ano eleitoral, né? O PP e a União Brasil são partidos típicos do centrão ali, que vão com quem é o presidente. Apostam em quem que vai ganhar, né? E, no final das contas, aparentemente eles estão se afastando do governo Lula por conta disso, né? Apostando no Flávio Bolsonaro, né? O Lula não está satisfeito com isso. Pode ser que ele tenha forçado essa operação contra o Ciro Nogueira? Pode ser, né? Além disso, olha só, PT apostava em votos de Ciro Nogueira e mais 7 senadores para aprovar o Messias no STF, né? Lembra, quando fala do voto do Ciro Nogueira, tem que lembrar que o Ciro Nogueira tem um monte de candidato, tem um monte de senador do PP, né? Então, ou seja, seria o voto dele e de outros senadores do PP e outros senadores da esfera de influência do Ciro Nogueira ali no Senado, né? O Ciro Nogueira acabou que não entregou esses votos, ficou do lado do Alcolumbre, então você pode entender que o governo Lula também estaria chateado. Aliás, né, o Mendonça, que determinou essa prisão e coisa e tal, que determinou essa operação e coisa e tal, você pode entender também que ele também estaria chateado com o Ciro Nogueira, pelo Ciro Nogueira né, não ter aprovado o Messias, que era um amigo pessoal dele. Mas, de novo, eu acho que não, tá, gente? Eu acho que a verdade é que o Ciro Nogueira está muito enrolado nessa história. Isso aqui não foi armação do Lula nem do André Mendonça, simplesmente o Ciro Nogueira estava realmente muito enrolado nessa história, não tem o que falar, né? Você pode pensar também que é por conta do STF querer desviar a atenção da delação do Vorcaro, né? Eu vou falar num vídeo mais adiante que saiu um monte de informação da delação do Vorcaro aqui e são informações muito ruins para o STF, para o Alexandre de Moraes e para o Flávio Dino, né? Então você poderia entender também como o STF fazendo isso. Mas, mais uma vez, me parece muito pouco. O Ciro Nogueira está muito enrolado. Todo mundo sabia que ia chegar uma hora dele. Ele está muito enrolado nisso aí. Eu não vejo a hora de chegar no Lewandowski e no Manteiga, tá? Porque vai chegar também, tá? Mas, por enquanto, foi o Ciro Nogueira. Tá razoável, né? O pessoal tá lembrando aqui
que embora o Ciro Nogueira tenha sido ministro do Bolsonaro, ele falou que tem um enorme carinho pelo Lula e coisa e tal, fez parte do governo Lula, chegou a chamar o Bolsonaro de fascista e apoiou a Haddad em 2018. O Ciro Nogueira, meu amigo, é centrão, ele vai com quem tá na moda, né? Agora, uma coisa preocupante é isso daqui, ó. O Valdemar chegou a dizer que o Ciro Nogueira seria um excelente vice para o Flávio Bolsonaro e coisa e tal. Felizmente, ninguém topou essa história aqui, né? Imagina o dano que isso causaria na candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Então não tem nenhuma ligação direta do Flávio Bolsonaro com o Ciro Nogueira. O pai dele, o Jair Bolsonaro, teve o Ciro Nogueira como ministro, mas foi por um arranjo de sustentação do governo lá no Congresso, nada além disso, não há ligação ideológica, né? E bom, só para não deixar de falar, também teve uma outra operação contra alvos do BRB, investigando lavagem de dinheiro e corrupção, também no contexto do Banco Master. Mas uma outra operação totalmente separada, não foi a Compliance Zero. Essa daqui tem a ver com o Ministério Público do DF Territórios, tá? Investigando esse caso lá no Banco de Brasília, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.